Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que conecta o brilho das estrelas à nossa própria existência. Vamos começar com uma provocação da filosofia, passar pela ciência por trás da vida e da morte e chegar no que realmente importa: de onde vem o sentido das coisas. Vamos nessa? Essa frase aqui é o nosso ponto de partida. Parece um paradoxo, né? Mas, na verdade, ela nos convida a ver a vida e a morte não como coisas opostas, mas como um processo único e contínuo. Entender isso é o segredo para perceber que o nosso tempo ser finito não é o fim de tudo, mas o que define tudo. Para guiar essa nossa exploração, vamos seguir esse mapa aqui. Primeiro, a gente reflete sobre o fato de a vida ter um fim. Depois, mergulhamos na física do universo e conectamos isso com a biologia do nosso corpo. E no final, a gente junta tudo para entender como o sentido da vida é construído. Então, nossa primeira parada é nessa ideia central. Viver, por definição, é caminhar em direção a um fim. Mas calma, isso não é para ser algo triste. Pelo contrário, é justamente isso que torna a nossa experiência aqui tão intensa. Olha só que interessante essa comparação. Se a vida fosse eterna, nada seria urgente. A palavra agora nem faria muito sentido. É saber que o tempo é limitado que transforma cada momento em algo valioso, que nos empurra para viver de verdade, para amar, para criar. E é aí que a filosofia vira prática, sabe? A finitude nos força a fazer as perguntas mais importantes da vida. E não são perguntas abstratas, não. Elas moldam as nossas escolhas de todo dia, os nossos relacionamentos, o legado que a gente deixa. Agora vamos para a nossa segunda parte. Se a vida surge e depois vai embora, para onde ela vai? O que será que existe naquele espaço que parece vazio no universo? A resposta que a ciência moderna dá para isso é simplesmente fascinante. Pois é, do ponto de vista da física, o nada é cheio de coisa. O que a gente chama de vácuo é, na realidade, um oceano de energia e atividade que não para nunca. Ele não é só um palco onde as coisas acontecem. Ele participa ativamente na criação de tudo. Cientistas como Einstein e Hawking viraram essa ideia de ponta cabeça. Eles mostraram que o espaço e o tempo não são um cenário vazio, mas o próprio tecido do universo. Toda a matéria que a gente conhece, no fim das contas, nasce desse campo de energia fundamental. E o mais legal é ver como o mesmo conceito pode ser enxergado por vários ângulos. Para a física, é energia. Para a cosmologia, é o universo crescendo. Para a filosofia, é um quebra-cabeça. E para nós, seres humanos, o vazio representa o potencial puro, o espaço em branco para a gente criar algo novo. Ok, agora vamos conectar esse vazio do cosmos com a gente. Se o universo é feito desse campo de energia, o que exatamente dá vida a um corpo humano? O que é essa faísca que nos anima? Olha, do ponto de vista da biologia, a vida é um processo material. É eletricidade passando pelos neurônios, química acontecendo nas células, informação sendo processada. E toda essa matéria e energia que formam um ser humano vieram do próprio universo. Nós somos, de fato, o cosmos tomando uma forma por um tempinho. Só que, claro, a filosofia clássica, com pensadores como Descartes, tinha outra ideia: o dualismo. A tese de que o corpo é matéria, mas a mente ou a alma seria uma coisa diferente, algo não físico que move o físico. É um debate que dura séculos, né? Já a visão científica de hoje traz uma outra perspectiva. A consciência não seria uma força externa, mas um processo que emerge, que nasce da complexidade do nosso sistema biológico. Não é algo que a gente tem, mas algo que acontece por causa da interação de trilhões de células. Com essa base toda, a gente consegue olhar para a morte de um jeito diferente. Se a gente veio do universo e é feito da matéria dele, então a morte não pode ser um desaparecimento total. É, na verdade, uma transformação. Vamos seguir os passos aqui no slide. A gente surge, vive como uma organização temporária de matéria e energia, e depois, essa organização se desfaz. Mas o ponto-chave é o passo 4, a continuação. Nada se perde de verdade. Essa ideia é muito, muito poderosa. A história deixa de ser sobre o medo do fim e passa a ser sobre a gente fazer parte de um ciclo eterno. A morte deixa de ser um ponto final para se tornar uma vírgula na longa história do universo. E assim a gente chega na nossa última parte, onde todas as peças se encaixam. Se a morte é um processo natural de transformação, por que ela parece tão definitiva? A resposta é que a nossa finitude é a própria fonte do sentido. A primeira grande sacada é que a morte não é um evento único lá no futuro. Ela é um processo contínuo.
As nossas versões antigas estão sempre morrendo para dar lugar a novas. Viver é estar em constante mudança e transformação. A segunda sacada muda o jeito como a gente se relaciona com a vida. Se nada é realmente nosso, mas sim emprestado, a gente sai de uma mentalidade de posse e vai para uma de cuidado. Como a gente vai zelar por esse tempo e por essa energia que nos foram dados? E aqui está o pulo do gato. O universo nos dá o palco, a matéria e o tempo. Mas o roteiro, o significado da peça, esse é criação nossa. O sentido não é algo que a gente encontra por aí. É algo que a gente constrói com as nossas ações, nossos afetos, nossas contribuições. E para colocar tudo em perspectiva, até onde a gente sabe, a consciência é a coisa mais rara e extraordinária que o universo já produziu. Por alguns anos, o cosmos acorda e pensa através de nós. Isso, por si só, já é um privilégio absurdo. Então, para resumir nossa jornada, somos feitos da matéria do vazio cósmico, animados pela energia universal, organizados em sistemas biológicos supercomplexos que dão origem à luz da consciência. E com o tempo limitado que a gente tem, recebemos a liberdade e a responsabilidade de criar sentido. E essa citação amarra todo o nosso raciocínio. A tragédia não é morrer, porque isso faz parte do ciclo natural. A verdadeira tragédia é chegar ao fim da jornada sem nunca ter realmente sentido a maravilha que é estar vivo. E, para terminar, fica essa pergunta. Toda essa viagem cósmica, essa exploração pelas estrelas e pela física quântica, no fim, ela nos traz de volta para o único lugar onde as respostas realmente importam, aqui dentro. A reflexão final é de cada um.